Bom, pessoal, continuando aí com nossos tópicos de mecânica clássica, vamos falar aqui hoje sobre o raio de giração ou raio de giro. Eu gosto mais de falar raio de giro, mas na literatura é mais comum você ver a expressão raio de giração. Raio de giro, ele é definido da seguinte maneira: letra K, em geral na literatura, sobre momento de inércia sobre a massa. Quando nós vamos falar do raio de giro, K, esse raio de giro, por definição, é raiz quadrada do momento de inércia sobre a massa. Esse raio de giro vai ter dimensão de comprimento. No sistema internacional, metro, por exemplo. O raio de giro, ele pode ser tabelado da mesma forma que nós temos tabelado o momento de inércia. Você lembra que lá no livro de Física Básica você tem momento de inércia tabelado para objetos com geometrias bem conhecidas. Um disco, um anel. Então, e nós passamos uma fase do curso aprendendo como se calcula o momento de inércia. Então, você lembra que para calcular o momento de inércia nós precisamos de ver como é a geometria do material, como a massa está distribuída nesse material, e nós precisamos de saber em torno de que eixo esse objeto é colocado para rotacionar. Com isso nós temos então o momento de inércia. Então, se conseguimos tabelar o momento de inércia, conseguimos tabelar também o raio de giro. Se o momento de inércia depende do eixo em torno do qual o objeto é colocado para rotacionar, da massa, da distribuição da massa, da geometria, a mesma coisa acontece também com o raio de giro. Vantagens de se ter o raio de giro: através do raio de giro nós vamos conseguir, por exemplo, determinar o período de oscilação de um pêndulo. Lembre-se que nós aprendemos, ainda na Física Geral 1, nós aprendemos como achar o período de um pêndulo simples. Hoje, através da teoria do raio de giro, vai ser possível determinar de uma forma generalizada o período de um pêndulo físico. Então nós vamos ter uma teoria mais geral para tratarmos alguns problemas físicos. O pêndulo simples, você lembra como era um pêndulo simples? Você tinha aqui um suporte, aí você pegava um pedaço, um fio com massa, um fio de comprimento L, de massa desprezível e bem flexível, mas que não esticasse, ou seja, inextensível. Nós aprendemos como calcular o período desse pêndulo, que é, na verdade, um pêndulo simples. Hoje nós vamos aprender, por exemplo, como calcular o período de um pêndulo formado com outros objetos. Por exemplo, utilizando uma moeda, é possível construir um pêndulo? Sim. Pensa numa moeda, se você botar uma articulação fora do centro da moeda aqui, você consegue construir um pêndulo físico com esta moeda. Digamos que você coloque aqui, ó, uma articulação O, você fixa isso aqui, bota um eixo aqui, ó, furando perpendicular à tela do computador. Se você colocar um eixo aqui nessa moeda, você vai conseguir fazer com que essa moeda funcione como um pêndulo. E aí nós chamamos de pêndulo físico. Se ao invés disso aqui nós arranjarmos um outro objeto com uma geometria diferente, botar um pino aqui, esse objeto vai funcionar como um pêndulo simples, escrevendo um movimento de vai e vem aqui. Então, nós vamos continuar aqui na nossa teoria falando de raio de giro. Então tá aí, raio de giro. Vamos pegar, por exemplo, um bastão fino. Então aqui, ó, o exemplo do bastão fino. Se nós pegarmos lá no livro de Física Básica e formos olhar o momento de inércia
para o bastão fino, nós vamos ter que, digamos que eu tenho um bastão fino, isso já foi tratado aqui no curso, você pode olhar os vídeos anteriores. Vamos pensar aqui num bastãozinho fino, esse bastãozinho tem um comprimento A. E agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar um eixo de rotação aqui na extremidade, vou chamar isso aqui de eixo de rotação. Então o bastão é colocado para girar em torno desse eixo que está em sua extremidade. Como se fosse aqui o bastão, olha aqui o bastão, e aí eu coloco a articulação aqui na extremidade para o bastão girar em torno desse eixo, Então, esse é o raciocínio que nós estamos usando aqui agora. Nós já fizemos essas contas, veja aí nas aulas anteriores, nós já fizemos essas contas e vimos que o momento de inércia desse bastão, quando colocado para girar em torno de um eixo que está na sua extremidade e perpendicular a esse bastão, nós vimos que o momento de inércia é a massa desse bastão vezes o comprimento ao quadrado desse bastão dividido por 3. Isso aqui já foi demonstrado e quem precisar dessa demonstração, volte lá na parte que nós falamos do cálculo de momento de inércia. Tá lá. Então, se esse é o momento de inércia do bastão fino nesta condição que está aqui, raio de giro para esse bastão nesta condição é K, que é igual a raiz quadrada do momento de inércia sobre a massa. Só que o momento de inércia é quem? É a massa vezes A ao quadrado sobre 3. Então, eu vou escrever, ó, massa A ao quadrado sobre 3. Resolvendo isso aí, quem é o raio de giro? O raio de giro vai ser, então, massa cancela com massa, raiz quadrada de A ao quadrado é A, sobre raiz de 3. Então, vai ficar, esse é o raio de giro para o bastão, quando ele é colocado para girar em torno de um eixo que encontra-se em sua extremidade, conforme mostrado aqui nesta figura. O que nós vamos fazer agora? Vamos pensar, aqui então está o raio de giro desse bastão. Vamos falar aqui da teoria do pêndulo físico. Então vamos lá, se de repente estivesse falando de uma esfera, então se eu tiver o momento de inércia para um objeto que está girando em torno de um determinado eixo, a partir do momento de inércia eu posso definir o raio de giro. Vamos tratar aqui então do chamado pêndulo físico. Vamos pegar um objeto como esse aqui. Vamos imaginar que esse objeto seja um objeto plano, mas tem essa geometria que você está vendo aqui. Isso aqui é o centro de massa desse objeto. Aí então eu vou colocar um pino aqui, ó, que é o pino onde eu vou deixar esse objeto girando em torno de um eixo que passa por esse pino aqui. Esse eixo, digamos que ele seja perpendicular à tela do computador. Então vamos definir aqui. Aqui eu tenho um eixo Y, aqui eu tenho um eixo X, e saindo do papel eu tenho um eixo Z. Saindo da tela do computador eu tenho um eixo Z, que é para fora do computador. É um sistema tridimensional. Vou fazer o seguinte, a distância do centro, isso aqui eu vou chamar de ponto O, é onde está a articulação. A distância de O até o centro de massa é essa aqui, ó. Então essa distância de O até o centro de massa, nós vamos chamar de L. Então daqui até aqui eu vou chamar de L. Essa distância aqui é L. Da mesma forma, eu vou prolongar aqui, ó. Vou chamar isso aqui de O'. É um outro eixo que eu vou colocar, que eu vou definir do centro de massa até um outro ponto O', onde poderia ser uma outra articulação. Eu poderia colocar um outro eixo para esse objeto girar em torno dele. Repare que
Se eu botar um pino aqui, se colocar um pino no centro de massa, o objeto vai estar em equilíbrio estático. E aí você não vai ter o objeto funcionando como um pêndulo. Agora, se você colocar um pino, uma articulação, um eixo perpendicular a esse objeto aqui, e se esse eixo estiver fora do centro de massa, esse objeto vai funcionar como um pêndulo físico. Então, L é a distância de O até o centro de massa e L', vou definir aqui, L' é a distância de centro de massa até O. Vou desenhar aqui, ó. Então, vamos ver quem é L e quem é L'. Esse centro de massa, ele vai oscilar em torno dessa articulação, ele vai oscilar como sendo um pêndulo. Na verdade, é o que nós chamamos de pêndulo físico. E o que nós vamos fazer é calcular esse período de oscilação agora. Então, vamos pegar essa mesma figura, vamos simplificá-la, escrevendo aqui na direita. Então, vamos lá. Está aqui o meu eixo Z, desculpa, o meu eixo Y, está aqui o eixo X e está aqui o eixo Z. E aí, vamos prolongar aqui, e eu vou representar todo esse objeto no seu centro de massa. Isso aqui é o centro de massa, aqui é a distância L. E na situação mostrada aqui, tem um ângulo θ formado entre o segmento L e o eixo Y. O que vai acontecer é o seguinte, é que esse pêndulo, ele vai descrever, esse centro de massa, ele vai descrever uma trajetória circular. Aqui é a articulação. Então, se nós observarmos, nós temos aqui, verticalmente aqui, nós temos o vetor peso, cujo módulo é a massa vezes a gravidade. Módulo, só estou escrevendo módulo. Tangente a essa trajetória, nós vamos ter aqui uma força que é uma componente. Então vamos lá, aqui está o ângulo θ. Se nós prolongarmos aqui, nós vamos ter ângulo θ e ângulo θ. Aqui é θ, porque são ângulos alternos internos. E aqui é θ também. Então esse ângulo, essa força F que está aqui, que é na verdade uma componente da força peso, aqui está a força peso, que é mg, e aqui uma componente, ela vai ser, deixa eu anotar aqui em cima, ela é mg seno de θ. E aí, essa força é uma força que vai estar sempre tangente a essa trajetória, mg seno de θ. Essa força, mg seno de θ, ela vai ser, pelo fato desse centro de massa descrever uma circunferência, o ângulo formado entre essa força e o segmento L, ele vai ser um ângulo de 90 graus e, portanto, o torque, o módulo do torque dessa força aqui, o módulo do torque dessa força é o braço vezes a força perpendicular, vezes o seno do ângulo. Só que o ângulo é de 90 graus, então vai ficar simplesmente o braço, que é L, e a força tangente aqui, que é mg seno de θ. Então agora nós vamos calcular a taxa de variação do momento angular. Vamos lá. Nós aprendemos que o torque é a taxa com a qual varia o momento angular. Aula anterior. Torque é a taxa com a qual o momento angular varia no tempo.
Se você lembrar da aula anterior, torque é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Segunda lei de Newton para as rotações. Torque é o momento de inércia vezes a aceleração angular. O torque, o módulo do torque é isso aqui. Se nós pensarmos aqui nesse movimento sentido horário, nós vamos ter um torque aqui, ó, nessa situação, como sendo menos L mg seno de θ. Então teríamos, substituindo essa equação aqui, onde torque é momento de inércia vezes aceleração angular, nós temos menos mg, aliás, Lmg seno de θ, que é igual a momento de inércia vezes aceleração angular. Lembre que a aceleração angular é o d ômega dt, ou ômega'. Lembre que isso aqui é o d2θ. Isso aqui é a mesma coisa que d de dt, velocidade angular, é dθ dt. Então aqui podemos escrever que a aceleração angular é a segunda derivada de θ em relação ao tempo. Então, e mais uma expressão, esse aqui é o θ duas linhas, θ dois pontos, segunda derivada em relação a tempo, θ dois pontos. Então podemos escrever menos L mg seno de θ, que é igual ao momento de inércia, vezes θ dois pontos. E aí, jogando tudo para o lado esquerdo, nós vamos ter θ dois pontos vezes momento de inércia, mais L mg seno de θ, que é igual a zero. Já passei para cá, negativo, multiplico por menos 1 e chegamos nisso. Ou ainda, θ dois pontos mais L mg sobre momento de inércia vezes seno de θ, que é igual a zero. Essa equação aqui já é familiar a vocês, lá dos osciladores harmônicos simples, já é bastante conhecido de vocês. Então, aqui, ó, se você tem um θ pequeno para θ pequeno, seno de θ é aproximadamente θ. E aí nós podemos reescrever essa equação aqui, ó, como sendo θ dois pontos mais Lmg sobre I vezes θ, que é igual a zero. Isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem. Pode ser escrita assim, ó, θ dois pontos mais ômega quadrado θ, que é igual a zero, onde ômega é a raiz quadrada de Lmg sobre momento de inércia. Se você voltar um pouquinho no curso aí, você vai ver que esta equação diferencial, que já foi resolvida, ela tem solução, que é um θ de t, que é igual a um θ0 vezes cosseno de ômega t mais um ângulo de fase, um ângulo epsilon de fase. Escrevi aqui, ângulo de fase. Sendo esse ômega, isso que nós estamos vendo aqui, frequência angular. Solução desta equação diferencial. O pêndulo. Esse ômega, ele é igual a raiz de Lmg sobre I. E se lembrarmos, o L, quem é o L? É a distância da articulação até o centro de massa. Guardem isso. L é a distância do centro de massa ao ponto de articulação, onde você botou um pino para em torno do qual o pêndulo oscilar. Agora vamos voltar na teoria
de raio de giro. Olha aqui a teoria de raio de giro. O que diz a teoria do raio de giro? A teoria do raio de giro diz que o raio de giro ele é I sobre M, ou K² é igual a I sobre M. Então, no lugar que tiver I sobre M, eu posso escrever K². Então, F é igual a 1 sobre 2π, que multiplica L, mg sobre I. E o período, que é o inverso da frequência, vai ser 2π, inverso de 1 sobre 2π, 2π, inverso desse radical é I sobre LmG. Lembrando do conceito de raio de giro, olha o conceito de raio de giro aqui, ó. O raio de giro, ele é raiz quadrada de I sobre M. Olha aí, ó. Raiz quadrada de I sobre M. Isso implica dizer, então isso aqui implica dizer que I sobre M é igual a K². Eu vou substituir. Então, no lugar que tiver I sobre M, eu posso escrever K². Então, eu posso escrever assim, ó, que o período é igual a 2π, que multiplica aqui, ó, K² sobre LG. Isto é o período para um pêndulo físico. L, o que é L? É a distância da articulação até o centro de massa. E G é a gravidade. Aí vamos usar esse argumento aqui, essa teoria, para nós calcularmos o período de oscilação desse pêndulo físico feito por um bastão de comprimento L, de comprimento A. Olha, então nós vimos aqui a respeito do pêndulo físico, onde o período do pêndulo físico é dado por esta expressão. Basta que saibamos qual é o raio de giro, qual é o valor de L, sendo L a distância do centro de massa até a articulação. E aí nós vamos agora então colocar em prática essa expressão aqui. Vamos pegar um caso simples, que é o do bastão fino. Então aqui, ó. Aqui está o centro de massa do bastão fino. O bastão fino tem um comprimento A. Nós já calculamos o momento de inércia do bastão fino quando nós colocamos o eixo de rotação em sua extremidade. Olha aqui, ó. Quando colocamos o eixo de giro na extremidade, nós já sabemos qual é o valor do momento de inércia e, consequentemente, do raio de giro. Olha o raio de giro para o bastão fino nesta situação. Ele é A sobre raiz de 3. Nós já sabemos que o momento de inércia é a massa vezes A² sobre 3 e que o raio de giro é A sobre raiz de 3. Essas contas nós já fizemos. Então agora, a partir disso, vamos ver qual é o raio, qual é o período desse bastão fino, quando colocado para oscilar em um eixo que está em sua extremidade. Então, voltando aqui, nós já sabemos dessa expressão que o período é igual a 2π, que multiplica K². Quem é K²? É A² sobre 3. E agora LG. Quem é o L? O L é a distância da articulação, que nós chamamos de O, e do centro de massa. Então, o L aqui nesse caso vale quanto? Metade de A. O centro de massa está aqui no centro geométrico, então metade de A. Então, finalizando essa conta aqui, nós vamos ter 2π raiz de
A cancela com A, esse 2 vai lá para cima, então vai ficar 2A sobre 3G. Isso é o momento, isso é o período de oscilação desse pêndulo. Pêndulo físico, feito dessa maneira. E se nós tivéssemos agora uma moeda, tá aqui a nossa moeda, aqui está o centro de massa, e se nós colocássemos essa moeda para oscilar em torno de um pino, em torno de um eixo que passa pela sua extremidade. Então, podemos aplicar esse conceito aqui e calcular o período de oscilação desse pêndulo. Vamos aplicar essa teoria no pêndulo simples que nós já aprendemos lá na Física Geral 1. Se você lembrar, lá na Física Geral 1, tinha um suporte, aí você pegava um barbante e colocava um pezinho aqui para oscilar. Aqui está o ângulo θ. Lá naquela época, você lembra que o período ele era 2π sobre L, onde L é esse tamanhozão aqui, ó, sobre G. Vamos usar esse conceito aqui de cima para ver se a gente chega nesse resultado aqui. Primeiro, qual é o momento de inércia desta partícula aqui? O momento de inércia, se você lembrar, ele é, para essa partícula que está a uma distância L, ele é a massa vezes L quadrado. Então, o raio de giro vale I sobre M. Então, o raio de giro para esse sisteminha aqui é mL quadrado sobre M. Então, o raio de giro vai ser simplesmente L. O raio de giro é L. Todo esse tamanhozão aqui. O raio de giro é L. E aquele Lzinho que nós estamos definindo aqui, ó. Quanto é que vale esse Lzinho? Lembrando, esse Lzinho é a distância do centro de massa até a articulação. Cadê o centro de massa? Está aqui. Cadê a articulação? Está aqui, ó. Centro de massa. Então, esse Lzinho coincide com o Lzão. Então, isso aqui, ó, é um resultado que nós já conhecemos. Nós queremos usar essa teoria aqui para chegar nesse resultado. Então, vamos ver se a gente chega nesse resultado aqui. Então, lembrando que da teoria, o período ele é igual a 2π raiz de k quadrado sobre Lg. Sobre Lzinho G. Então, no nosso caso, Lzinho G, Lzinho coincide com Lzão. Então, 2π, aqui embaixo é Lzão, G, o k quadrado, ele é L quadrado. E, portanto, o período é igual a 2π sobre L quadrado com L cancela, vai dar simplesmente L sobre G. Então, nós chegamos na mesma equação usando essa teoria que nós acabamos de aprender agora. Então, desde que você saiba qual é o momento de inércia, consequentemente, você vai saber qual é o raio de giro e, consequentemente, você vai saber quem é o período do pêndulo físico.